Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. E como nós não poderíamos deixar também de comentar a situação do filho de Bruno Gagliasso e da Giovanna Eubando. É uma situação lamentável, né, que acontece, né, principalmente em tempos atuais, né. Acho que não se tem mais espaço para esse tipo de comentário, esse tipo de ofensas que foram proferidas com relação a essa criança, né. Agora, em relação a essa questão do crime, do fato em si, claro que tem que se averiguar se efetivamente houve esse racismo. A gente não pode estar prejulgando os atos, mas de qualquer maneira, se efetivamente houve a prática desse racismo, eu repudio também de forma veemente a atitude dessa socialite. Essa criança, ela é filha de um casal famoso. Então as agressões as ofensas que ela recebeu repercutiu, né, na mídia, mas no dia a dia, crianças na escola, não vou brincar contigo porque tu é negro. É aquele negócio, né, do tipo de brincadeirinha que muitas vezes acaba se enraizando de uma maneira, porque a mulher não dirige bem, porque isso é coisa de português, esquentar a barriga no fogão. Exatamente, e acaba se enraizando na criança, e que quando chega um ser adulto, ele acaba de forma assim até sem querer ser, digamos assim, sendo uma pessoa que até podemos dizer agressiva com relação a determinadas situações e no caso, né, racista, no caso como foi essa moça. Comunicando Direito. Olá amigos, estamos mais uma vez voltando à 63ª Feira do Livro de Porto Alegre. Hoje, aqui na Praça de Autógrafos, para cumprimentar um escriba muito importante que é da terra de Torres, Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina. Bento Barcelos da Silva veio prestigiar a Feira do Livro de Porto Alegre, trazendo então aos autógrafos de todos os amigos, conhecidos e aqueles que se interessam pela história de Torres. Bento traz uma linda história de Torres e que se confunde com a sua própria história de sobrevivência dentro daquele município onde se formou, se vinculou às suas raízes naturais e belas, como foi Torres.
amigos, voltando então da 63ª Feira do Livro, agora aqui ao meu lado, o grande escriba, como assim gosta de ser denominado, Bento Barcelos, este que nasceu em Torres, marisqueiro da praia, e vem trazer aqui a Feira de Porto Alegre o lançamento do seu livro, O Vale do Mampituba, História e Realidade e Imaginação, aí como vocês podem ver na tela. Eu gostaria, Bento, que tu me falasse um pouquinho mais sobre esse teu livro, o que ele retrata, do que ele fala para nossos telespectadores na Sul TV. Olha, meu amigo Felipe, esse trabalho resultou assim das horas que a gente não faz nada, né? Então aproveitei para tentar rememorar, trazer do fundo da memória algumas experiências de vida que eu tive. E esse trabalho, então, envolve o que eu digo assim, o caminhar, diz que a humanidade caminha, né? Então aí fragmentos, né, da nossa humanidade ali na beira do mar, caminhando desde os primórdios dos tempos, né? Nós começamos falando dos nossos bugres, os primeiros donos da terra, né? Aquele paraíso que eles viviam, pelo menos a gente olhando hoje para o passado, e depois a ingenuidade deles que levou ao Holocausto, quando encontrou uma civilização, né, com tecnologias superiores. Após isso, nós tivemos aquela região que eu situo, chamado Sítio das Torres, que compreende mais ou menos o espaço entre o rio Tramandaí e o rio Araranguá, né, e que se tornou muito além desse espaço, mas o que me situa, esse é o meu território de estudo, de pesquisa, digamos assim, uma terra de ninguém, com a falta desses bugs, né? Uma terra sem dono. Depois, num dado momento, começa a descer os portugueses para ir brigar pela posse da terra com os espanhóis mais ao sul, né? E então ali ficou apenas uma passagem. E aí nós vamos discutindo os detalhes dessa passagem, que teve um período que tem em Torres um portão, e digamos assim, se fechássemos esse portão, por terra, não teríamos comunicação da capitania do Rio Grande do Sul com o resto da colônia portuguesa chamado Brasil. Um portãozinho que passava um carro de boi, estava ali em Torres. O resto era banhado, a terra em lugares que não tinham como fazer passagem. Feito isso, nós vamos andando até chegar aos primeiros ditos colonos cristãos, né, que vieram povoar essa terra sem dono. Depois passamos para as imigrações, os alemães chegando, as dificuldades que tiveram. Um outro capítulo falando sobre os escravos, onde nós discutimos aonde entra a minha família nessa situação, né, onde eu situei e consegui, através da pesquisa, encontrar 2 triavós escravos, 2 bisavós escravos, um bisavô escravo, um tio-avô escravo, né? E aí vamos falando, principalmente um dos bisavós está nesse livro, uma foto dele de 110 anos atrás, 1907, onde ele está na Praia da Guarita com seu carro de boi, né? Ao lado de 2 granfinos e tal e coisa. E aí nós temos depois, esse cidadão comprou a sua liberdade, segundo informações da época, ficou rico, né? Viajava desde Laguna até Porto Alegre de carro de boi, fazendo bicos pelo caminho e adquirindo uma pequena fortuna. Bom, falamos de uma outra escrava, uma princesa africana, né, que veio ser escrava no município de Torres e que ali foi comprada pelo imigrante alemão, protestante, né? E ela, vamos dizer assim, os alemães de um modo geral, quase todos analfabetos na própria língua, e essa escrava, princesa, ela consegue aprender o alemão fluentemente, falava, lia e escrevia, porque ela estava na casa do pastor, né? E ali ela aprendeu. E aí o pastor, como não falava português, contratou professores. Pois essa negra, escrava, aprendeu português fluentemente. Falava, escrevia e lia o português. E essa escrava conhecia a sua própria língua, que era o Iorubá, da nação Nagu, lá na África, né? A história toda ela se passa no município de Torres, né? Não, ela foge um pouco. Ela foge um pouco de Torres. Mas só para complementar, nós temos um terceiro escravo nascido em Torres e que hoje é venerado como santo na Grande Porto Alegre, principalmente em Canoas, né? Sebastião Serafim Coelho é o nome dele. Se tu jogar esse nome de certo no Google, possivelmente
vai aparecer alguma coisa sobre o cidadão. Mas esse cidadão, ele também participou da toda a colonização de Canoas, do município de Porto Alegre? Não. Ele veio para cá, ele nasceu em 1858, por aí, viveu 105 a 108 anos. É meio duvidosa a informação, né? Mas ele é venerado aí, né? Querem até transformar ele num santo. Então eu chamo ele o Santo Preto de Torres. Né? Embora santo de casa não faz milagre, ele veio fazer milagres aqui em Canoas, Porto Alegre, nessa região. Depois nós entramos na guerra do Farrapo, Revolução Farroupilha. Deu uma discussão geral e vamos ver o que aconteceu lá em Torres em função dessa revolução. Passagem de Bento Gonçalves, passagem das Bicanabaro, invasões ali da região, disputas com... Né? Depois passamos para a Guerra do Paraguai. O que significou, tal, de um modo geral, aquilo que todo mundo sabe, mas e lá dentro de Torres, como se comportou essa Guerra do Paraguai? A chegada de uns baianos ali, na verdade eram cearenses, foram apelidados de baiano, e que eu então reapelidei de baianos do Ceará, né? E que se envolve na Revolução Federalista, e é coisa muito bonita, muito triste, muito forte. Né? Depois nós temos a Guerra Federalista mesmo, né? Que pegou em Torres com muita força. Depois vamos vagando aí, falamos de uma lenda em função da Guerra Federalista. A Guerra Federalista termina pela Paz de Pelotas, durou 31 meses, termina em agosto de 1895, mas em Torres ela vai até 1898. Mas por que ela foi tanto tempo depois? É porque lá as coisas não aceitaram isso aí, havia vinganças, havia ódios antigos, e aí a coisa fomentou e houve degolas e houve tudo mais, né? Na história de Torres, eu sempre ouvi falar, né, que ela tinha uma grande importância na questão da Guerra dos Farrapos, enfim, por causa das suas torres, dos seus morros, que eles eram possíveis, né, avistar os inimigos de longe. Isso... tem alguma influência, inclusive a discussão de um fortim, né, que teve ali em cima do morro da Torre Norte, né, e tem essas influências, mas a mais importante para Torres é a Guerra Federalista. Né? Essa foi violenta, aconteceu ali devagar e com muita violência, né? Tanto que ela durou outros 2 anos além da Paz de Pelotas. Depois nós temos mais algumas discussões e um último capítulo que falamos de uma lenda e um último capítulo que a gente fala sobre impérios de um modo geral. Eu, um pescador analfabeto, patati patatá, discutindo os impérios. E no fim, um epílogo onde a gente faz uma crítica à história oficial, segundo o princípio de um estudioso francês, né, onde ele diz que existem dois tipos de história. A oficial, que é mentirosa, e a não contada, que é verdadeira. Então esse livro se passa muito a discutir a história não contada, ou pouco contada, ou mal contada, né? E me diga uma coisa, Bento, a pesquisa disso me parece que foi um esforço hercúleo para que conseguisse arrecadar tantos elementos para a confecção desse livro, né? Escrever todo esse livro. Eu acho que, me penso, pelo menos assim, trazer todos esses elementos da história de Torres e do Rio Grande do Sul, e inclusive do Brasil, que são dados muito importantes. Também. Para o fim do mundo. A história, o livro, ele é baseado na história. Ou ele é um romance? Ele tem um pouco de imaginação, eu não chamo de romance, mas eu trabalho com a imaginação, porque em um dado momento, quando eu falo de 2 triavós que foram escravas, a única coisa que eu sei delas é que elas eram as mães de 3 bisavós que foram escravos. Eu acredito que mãe de escrava foi escrava, né? Então, mas eu não tenho argumentos. Então, como é que eu me refiro a ela? Eu digo que estou sonhando e vejo elas e falo com elas. E a partir daí, eu falo do resto. O Bento agora se emociona falando da bisavó, que na verdade seria um ancestral familiar, né? Uma pessoa, um ente querido. É muito difícil, né? Às vezes falar daquele que a gente leva para o coração, né? E aí nós temos também, por exemplo, essa imagem aqui, onde que é na verdade quem nós vamos botar na tela aqui, Bento, é a igreja matriz de Torres, né? Mas o que tem de importante é uma cruz enorme aqui ao lado,
E essa cruz é um marco na história de Torres, é um marco que retrata um pouco dos precedentes, né, da Revolução Federalista, e ela foi parte da minha vida também. Ela foi parte da minha casa. Essa cruz esteve dentro da casa da minha mãe, digamos, para ser mais correto, né? Então é aí onde eu, com os escravos e com essa cruz, né, e com a Revolução Federalista, né, eu me situo também dentro do próprio livro, né? O autor passa a ser, em certo momento, não diretamente, mas através das suas raízes, a personagem da própria história. Bento, para ir para os finalmente aqui na nossa entrevista, mas eu gostaria, uma curiosidade pessoal minha, tá? Torres, ela foi colonizada, né, por alemães, certo? Claro que existiam antes os escravos, existiam os índios, enfim, mas basicamente é por alemães. Seria correto afirmar isso? Eu diria assim, nós tivemos 2 colônias alemãs muito fortes dentro do município, né? Não dentro da vila. A vila começou com os portugueses, mas teve em seguida participação muito forte de alemães, alemães sendo autoridades como juízes de paz e coisas desse tipo, né? Os alemães realmente tiveram uma força muito forte, uma importância muito grande, passaram muito trabalho também, né? Embora o trabalho deles não se chega nem perto do que passaram os bugres e os negros, mas não deixam de serem pessoas que colaboraram também, né, que tiveram seus momentos importantes, seus momentos de tristeza, seus momentos de luta, né, tanto quanto os negros, tanto quanto os nossos bugres e até mesmo os portugueses, porque, de um modo geral, os pobres todos pertenceram a todas as raças ali e a elite dominante era muito pequena. Então está aí. Muito obrigado, te agradeço imensamente por a oportunidade de poder falar contigo, Bento, poder desfrutar um pouco desse conhecimento, saber um pouco mais do teu livro e principalmente, né, saber um pouco da história de Torres, qual foi uma cidade que o meu pai, né, nasceu, cresceu, e inclusive até para aqueles telespectadores que estão nos vendo agora, Bento fez uma pequena referência aqui, numa homenagem ao meu pai, e que eu até fico muito grato, fico muito assim lisonjeado, né, na questão da família, por ter essa referência a este amigo que foi o Clóvis, que é o meu pai. O Clóvis foi um grande amigo meu, não poderia de não ser lembrado, homenageado, né? Inclusive ele consta aqui nesta página que eu chamo a Galeria de Imortais, né? Porque ele não vai morrer mais, né? Então, para mim, a pessoa a partir do momento da sua morte se torna um imortal. E o Clóvis foi um grande amigo, né? Um irmão, uma pessoa assim que fez muita falta para mim. Então, não podia deixar de homenageá-lo e homenageio ao meu grande amigo Felipe, né, que eu vi nascer, vamos dizer assim. Te agradeço, Bento, te agradeço e agora espero que nos próximos projetos, que eu sei que o Bento tá com projetos novos aí de novos livros, novas escribas, eu acredito que nós nos veremos logo aqui na Feira do Livro aqui de Porto Alegre também. Tranquilamente, e eu agradeço essa colaboração de vocês, esse momento que para mim é muito importante, né? Muito obrigado. Obrigado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.
E estamos aqui então no plenário do Tribunal Regional do Trabalho, Milton Varela Dutra, o qual, nesta sexta-feira, dia 17 de novembro, serão agraciados aqueles que de alguma forma ajudaram o Tribunal, a Justiça Gaúcha do Trabalho, para o seu enobrecimento, né? De alguma certa forma, o ministro, servidores, advogados, que contribuíram de forma a serem agraciados, então, pela esta segunda comenda que o Tribunal Regional do Trabalho criou em 2015. O ano passado já tivemos alguns agraciados e agora, neste ano de 2017, vamos ter outros agraciados. Então, hoje pretendemos fazer algumas entrevistas, o qual você aí, nosso telespectador, poderá, então, prestigiá-los. Fique atento. Olá, amigos do programa Comunicando Direito, do canal 6 da NET, da Sul TV. Estamos aqui hoje no Tribunal Regional do Trabalho, participando da segunda comenda do Tribunal Gaúcho, que faz a homenagem aos servidores, aos juízes, desembargadores e advogados, a todos aqueles que de algum modo ajudaram ou interferiram para a melhoria do Tribunal ou da Justiça Gaúcha. Aqui está ao meu lado um dos servidores, né, agraciados pela comenda do TRT, o Paulo, que está há bastante tempo, né, servindo a Justiça e principalmente a Justiça do Trabalho de Porto Alegre. É isso, Paulo? É bem isso mesmo. Sempre fiquei na sala de audiência como secretário de audiência e são 32 anos já nesse cargo aí, que é fabuloso, enriquecedor, né? E que hoje eu estou recebendo uma homenagem que é emocionante e é um prêmio pelo esse tempo todo de dedicação. Eu acredito que sim, porque senão não teria recebido uma justa homenagem para um servidor que todo mundo conhece. Quem não conhece o Paulo na Justiça do Trabalho, né? Quem não participou de uma audiência com o Paulo, sempre simpático, sempre solicito ao juiz e às partes, até aos advogados que ali se encontravam presentes. O Paulo é uma figura muito imponente por essa presteza que faz dentro do seu serviço. Paulo, me diga uma coisa, dentro da sala de audiência, a gente pode lembrar de alguma situação assim, pode ser uma situação alegre, uma situação... Várias situações, assim. Tem uma assim, inesquecível, que tinha uma pessoa mascando chiclete durante a audiência e a magistrada insinuou assim, né, para ela fazer assim... E ela não entendeu, e ela fez um sinal de novo e a pessoa não entendeu. Aí a magistrada se abaixou, pegou um cesto de lixo e disse assim: a senhora, por favor, cuspa o seu chiclete. E essa pessoa disse assim: não é chiclete, doutora, é palito de fósforo que eu como. Isso assim. Teve outra que estavam tentando fazer um acordo, o acordo estava muito difícil. Ficou quase uma hora na tentativa de acordo, aí fecharam o acordo. Quando fecharam o acordo, a reclamante se levantou, aí a juíza perguntou se estava tudo certo, se não tinha problema nenhum. Ela disse que não tem problema nenhum, e se curvou para frente, apertou a mão do reclamado e disse: assim como eu fui sua, ninguém será. E terminou a audiência. Deixou, eu acho que a reclamada ali meio em saia justa, né, Paulo? Uma situação inusitada. Acho que há inúmeras situações inusitadas. Não, várias, mas muitas não dá nem para falar. Não, acredito que não. Nem escondendo os nomes, não dá para falar. Mas muita coisa. Paulo, me diga uma coisa, como é que foi receber a comunicação, o tribunal chegou, como é que foi oficialmente receber essa homenagem, assim? Olha, tia, eu recebi primeiro pelo nosso e-mail, né? Aí depois eu recebi o convite
da presidência do tribunal. E assim, eu me sinto honrado porque eu estou representando, além dos servidores aqui do nosso TRT, os secretários de audiência, que... É muito difícil o secretário receber uma homenagem dessa? O senhor te lembra de algum? Nunca aconteceu. Então eu sou o primeiro e acho que tomara que eu tenha aberto as portas para que mais e mais e mais, porque no primeiro grau, durante a audiência, sem o secretário não anda. Não, eu acho que é de fundamental importância, né, o secretário? É fundamental, porque não anda. Se não tiver secretário, está parado. Até para a questão das partes, porque muitas vezes o pregão, que é assim, o início da solenidade, a questão ali que onde as partes vão ser comunicadas, que tem que estar naquele ato solene que é dentro da sala de audiência. Se não é o Paulo ali, muita gente ia ter uma revelia, uma confissão. Não, isso é verdade. Eu até me orgulho do pregão que eu faço lá, porque não tem. Se a pessoa não escutou, é porque ela não está lá no prédio, ela está no outro mundo, aí ela não ia escutar mesmo. Paulo, essa homenagem, eu acho que sendo única, né, para os servidores secretários, ela acaba trazendo, né, como falaste, digamos assim, abrindo a porteira para outros, né? O que tu, refletindo assim, o que tu acha que é de suma importância para um secretário desenvolver o seu trabalho? Fundamental, não é nem o conhecimento. O fundamental é uma parceria e a confiança com o juiz. Sem isso, não adianta. Não adianta sentar um do lado do outro, um com um olho para cá, o outro com o olho para lá, com birra, que não adianta. Tem que ter a parceria. Então tá, estamos aí, então ouvimos aí o servidor Paulo Roberto, né? Hoje está lotado em qual vara, Paulo? 19ª Vara de Porto Alegre, que foi homenageado, graciado com a comenda do Tribunal Regional do Trabalho por um servidor, pela excelentes trabalhos ao Serviço Gaúcho do Judiciário. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer. Espero que isso que aconteça com mais frequência e pensem sempre no primeiro grau. Aí, muito obrigado. Olá amigos, agora estamos com a doutora Ladi Calvetti, advogada de muita batalha, né, doutora Ladi? E foi mais uma das agraciadas aqui pela comenda do Tribunal Regional do Trabalho, a segunda comenda, o qual homenageia aqueles juristas, advogados, desembargadores, juízes, aqueles lutadores pela justiça do trabalho. Doutora, gostaria que... Lutadores apaixonados. Apaixonados. Doutora, gostaria que falasse um pouco dessa paixão pelo direito do trabalho, pelo direito, pela advocacia. Essa paixão começou no dia em que eu abri o primeiro livro de Direito do Trabalho, da faculdade. E nunca mais saiu de mim. É isso aí. Agora eu acho que vai ter que sair, sabe? Porque infelizmente nós estamos atravessando momentos negros. É um movimento de resistência da advocacia. É um movimento de resistência. Então eu não sei se eu resisto ou se está na hora de recuar. Acho que quando a gente vê que a coisa está muito difícil, tem que pensar, chegou a minha hora de recuar. Vem os jovens, vem uma nova geração com outro espírito, é um outro direito do trabalho que não é o meu. Então vamos ver o que vai acontecer. Doutora Ladi, me diga uma coisa. Antes, a gente sempre teve os direitos sociais, né, nas constituições que nós tivemos aí. Né? Dentro desse ordenamento jurídico, muitas coisas mudaram com o passar dos tempos. E isso foi muito de luta dos advogados. De luta dos advogados, dos trabalhadores, do movimento sindical autêntico, que são coisas que parece que já estão ficando para um passado. Mas outras lutas surgem
talvez mais conscientes, mais com uma realidade mais visível, assim, e sabendo que vai exigir muito mais. Essa questão assim de exigência dos advogados, será que agora, com essa reforma trabalhista, não é um momento também de luta, de desbravo? Com certeza, com certeza. Não dá para esmorecer, né? Só que quando a gente termina uma carreira, a gente tem que saber reconhecer. Bom, agora está na hora de descansar. Acho que a minha luta vai continuar sempre. Sempre no coração, na mente, mas acho que agora estou me aposentando mesmo. Mas essa homenagem, na verdade, é até um espírito para aqueles jovens advogados, até como eu, advogado, para que a gente busque, ser reconhecido, né, tanto nas suas teses como na sua batalha por direito. Eu acho que sim, eu acho que a gente se faz o seu trabalho, se tem honestidade de princípios, se a tua luta é verdadeira, acho que sempre vem um reconhecimento, ainda que mais não seja o teu próprio reconhecimento, né? Acho que sim, acho que vale. Doutora Adi, me diga, como é que foi receber essa comenda do tribunal? Como é que brotou isso? É assim, tem uma emoção, sabe? A gente parece que é uma coisa comum, todo mundo recebe, mas quando chega na tua hora é uma emoção. Eu penso assim, fiz bons amigos. Quantos anos de carreira, doutora? 100? Já vamos para 54 anos. 64, quantos anos? Faz a conta? Tá difícil. 53 anos. 53 anos. Não é fácil passar por todas, são 5 gerações aí, praticamente 5 décadas. Muitas coisas foram vistas. Sim, com certeza. Muitas coisas. A fase do golpe, da ditadura militar. Aí foi uma fase muito produtiva, por incrível que pareça. Surgiram as associações como uma forma de luta. As associações surgiram mais como uma forma de luta do que propriamente como uma associação de classe. E depois, graças a Deus, estão até hoje aí, todas elas, né? A Getra, a Matra, né? Surgiram. As associações, todas elas de classe? Elas de classe surgiram na época da ditadura. E será que não é este golpe que o direito do trabalho levou agora? Será que não é o momento de se recriar? Eu acho que é um momento, e eu estou sentindo bastante isso. Eu acho que, pelo menos aqui na Justiça do Trabalho, eu estou sentindo que é um movimento assim de um retorno a uma união que estava meio duvidosa entre magistrados, funcionários e advogados. Eu sinto agora que está havendo um retorno de união entre os operadores do direito. Acho que isso pode ser que seja. É por aí. Acho que é por aí. Se unam nesse momento, né? Exatamente. Então, doutora Ladi, gostaria de agradecer pela entrevista, te parabenizar por esse prêmio, por essa agraciado do tribunal e nosso todo público, o pessoal da Getra lá também, te parabenizar também por essa comenda. Tá bom, muito obrigado. Vocês são muito gentis e isso é um carinho assim muito gostoso. Tá bom? Obrigado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Olá, amigos. Então, agora estamos com o presidente da Getra, João Vicente Araújo.
que está aqui presente também na segunda comenda do Tribunal Regional do Trabalho, que agracia aqueles que de alguma forma contribuíram, né, para o sucesso da justiça no trabalho gaúcha. Aqui o Dr. João Vicente Araújo, ele foi sobrinho de um dos agraciados, né? Doutor, o senhor poderia me falar como é que é essa história da família na advocacia trabalhista? Particularmente na nossa família, que ela começou com meu avô, que em 1952 abriu um leque na advocacia exclusivamente para trabalhadores. E aí depois passou para os filhos deles, depois chegou até a nossa geração, né? No que diz respeito à nossa família, foi isso. A gente tem esse legado, né, de defender trabalhadores. Só trabalhadores? Sim, exclusivamente trabalhadores. A gente tenta honrá-los, né? Porque é como a gente aprendeu a fazer as coisas, as nossas petições são bem sucintas, né? E a escola que o meu avô passou para o meu tio, para o outro irmão dele, outro filho, foi a mesma que ele passou para mim. Então, eu acho que é da onde eu tiro a minha energia vital, que é o trabalho de todos. Todo ser humano tem que ter um trabalho digno, né, para poder viver tranquilamente, em paz. Para quem não conhece ou quem não conheceu, né, o avô, né, do nosso João Vicente, presidente da AGED, da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, foi Luiz Heron Araújo, é isso? Luiz Heron foi outro advogado. Afrânio Vidal Araújo foi meu avô, pai, né, desses dois advogados do meu pai. O Luiz Heron foi o que morreu com 40 e poucos anos, também advogado exclusivamente trabalhista. Era casado com uma advogada trabalhista também, que teve uma história bem interessante de combate, né? A mulher dele, ela uma advogada brilhante, a Olga, e em certo ponto da carreira dela ela resolveu fazer um concurso para a magistratura do trabalho, foi aprovado, e por conta de um governo ditador, ela foi cassada o cargo dela de juíza, e depois só agora, nos tempos da democracia, que ela já foi, depois de morta, né, já galgada ao cargo de desembargadora do trabalho. Então são as brigas e os embates sociais, né, que a gente trava, eles são fruto das nossas convicções, né? Então, se tu entende, como tu também, Felipe, que a gente tem que combater, porque os direitos que a gente defende são direitos sociais, nós vamos morrer peleando contra esses inimigos aí, principalmente esse governo tirano, que tem aí à frente um bandido cercado de meliantes, esse irresponsável e inacreditável presidente do STF, do TST, que é um evidente energúmeno, né? Que chega ao ponto de entender que o ser humano que não tem posses é inferior ao ser humano que tem posses, e vai a um jornal de ampla repercussão no país e diz isso em alto bom som. Então é um imbecil, que não tem a mínima noção da investidura que ele tem, não sabe onde ele está, né? E evidentemente ou é um doente mental ou é um mal intencionado, não tem outro conceito. Essas declarações que o ministro, né, do TST deu aí, elas na verdade refletem um pouco dessa questão da alteração da legislação, né, da reforma trabalhista, digamos assim. Sim, exatamente isso. E aí ele vai e defende isso que eu acabei de falar, e o próprio presidente meliante bandido vai lá e lança uma medida provisória que contradiz o próprio entendimento desse presidente do TST, que é uma vergonha para o Poder Judiciário Trabalhista. E doutor, me diga uma coisa, Carlos Araújo Franklin, é isso, né? Franchão Araújo. Este é o nome do advogado agraciado. O doutor pode falar um pouco dessa trajetória? O doutor trabalhou com o doutor Carlos Araújo, né? Trabalhou, acho que uma boa parte da sua carreira, né? O doutor pode falar um pouco da sua carreira, da sua trajetória? A trajetória do Dr. Carlos Araújo é brilhante. Ela é galgada nos princípios mais éticos e humanos do direito do trabalho. Ele foi meu mestre, é meu grande mestre. É alguém com quem até a morte dele, uma semana antes, se fosse necessário, eu entrava na sala dele e pedia conselhos, e ele sempre me dava o caminho mais adequado. Quando eu chegava até ele, falava, esse juiz é um maluco, eu quero processar, e não sei o que. Ele, calma aí, velho.
vai por esse outro lado, então ele sempre dava o caminho certo, e com muita ética, com muita lisura, um advogado reconhecidamente, um cara gentil, ajudava muito durante toda a carreira dele, tanto a nós no escritório, quanto os próprios advogados adversários. Ele conta histórias da época em que eu nem era nascido, né, de como eles se ajudavam entre si, coisa que se perdeu no tempo, né, Felipe? Agora, talvez a concorrência aí, o dia a dia das pessoas, a loucura das metrópoles, tenha mexido com as pessoas e por dentro delas. Então, E será que isso também mexeu com os princípios do direito do trabalho? não, os princípios do direito do trabalho são os mesmos e vão ser os mesmos sempre que são galgados na dignidade da pessoa humana. Então, a gente tem que estudar a história do direito do trabalho para saber como eles foram criados, como interpretar o direito. O direito do trabalho não é um direito mecânico que vem, ele é um direito social com regras de proteção de direito fundamental, exatamente para evitar que uma sociedade e o capital pegue o ser humano e transforme em coisa. Né? O Chaplin já fez nos tempos modernos, né? Não sois máquina, homem é que sois, e é isso aí. Se nós nos dobrarmos ao apetite voraz do capitalismo, a nossa sociedade vai ruir, nós vamos ter uma sociedade escravocrata. É isso que o capital quer. E aí esses que estão trabalhando com um manto de democracia, na verdade são tiranos. Né? Se daqui a 100 anos um historiador resolver entender a nossa época, ele vai olhar para cá e vai ficar muito chocado. E o que mais me choca, Felipe, é que a apatia da sociedade brasileira atualmente vai nos levar para um precipício, está nos levando para um precipício. Cadê a revolução? Eu vejo que um que o outro gritando, mas não vejo as movimentações significativas para colocar no mínimo um presidente legítimo, bandido, criminoso, reconhecidamente criminoso. Não sou eu que estou dizendo, a OAB já entrou com impeachment, a JETA, nós entramos com impeachment, o Ministério Público Federal entende que ele é um criminoso, ele está lá. Carlos Araújo sempre lutou contra isso, né? Contra as barbáries contra o trabalhador e contra as barbáries políticas, né? Que envolviam o centro, né? na verdade, do país. Foi. A história dele foi sempre combatendo em nível político, quando ele era deputado, com muito afinco, né? Com muita ética, com muita lealdade aos princípios, né, que formaram ele. Mas ele, enquanto deputado, enquanto político, ele sempre foi um advogado investido de um cargo político. E ele dizia sempre que todos os convites que ele recebia para comparecer em honrarias pela Câmara dos Deputados, Senado, por onde quer que seja, por onde quer que fosse, ele não se sentia agraciado. Mas quando era uma honraria por conta da advocacia, ele comparecia e se sentia realmente agraciado, porque ele era, antes de ser um político, ele era um advogado, como nós. E ele foi agraciado por todas as honrarias da advocacia, né? Só lembrando aos nossos telespectadores, né? Eu estive, inclusive, no TST, onde eu vi presencialmente Carlos Araújo sendo agraciado. Na família, eu acredito, isso foi muito importante, né? Como é que foi receber essa comenda aqui do tribunal? Como é que a família recebeu? A família recebe com muita emoção, Felipe, porque é um cidadão que é visto pela sociedade desta forma, né, como uma pessoa gentil, humana, ética, correta. Imagina como ele era no seio da família. Então, a família viu com muita alegria isso. A gente sente muita falta dele a cada dia. E sem dúvida nenhuma, velho, a saudade que se tem dele, ela só fica mais marcante a cada momento que tu entra numa vara, que tu vai fazer uma sustentação oral, ou que venha uma situação, um evento promovido pelo tribunal como o de hoje. E o mais importante é que cada um de nós tem como objetivo honrar o legado que ele deixou, que é um legado de combate àqueles que querem destruir, com os direitos fundamentais, os direitos sociais, o direito do pobre, que é o que não tem o que comer, né, Felipe, que é o que não tem segurança. E é esse que vai começar a sofrer inicialmente. Mas depois, essa sociedade que está apática, a classe média vai acabar sofrendo também, ela vai ser extinta. O
próximo alvo desse governo criminoso que está à frente do país é a destruição da classe média. E eles vão começar caçando os juízes. Então tá certo. Agradecemos mais uma vez, né, o tempo disponibilizado pelo João Vicente Araújo, que é presidente da AGETRA, vem aqui dar uma entrevista para nós nesse dia de festa, nesse dia, momento muito feliz que a família recebe aí também mais uma comenda do Tribunal Regional do Trabalho, que é em relação aos préstimos jurídicos da advocacia do trabalhador. Muito obrigado, doutor João. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Olá, amigos. Então, mais uma vez voltando aqui do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região. Agora estamos com a presidente do tribunal, a doutora Beatriz Ren, que vai nos falar um pouco desta comenda que o tribunal efetua para homenagear aqueles que se destacam no serviço jurídico, né? Nos jurisdicionados, desembargadores, juízes, advogados e servidores. Doutora Beatriz, como é que foi criado, como é que foi a ideia essa de criar a comenda? A ideia, na verdade, veio na gestão anterior à minha, uma forma de homenagear pessoas que são importantes para a Justiça do Trabalho, para a nossa instituição, que colaboram conosco, que são representativas, que levam o nome da instituição Justiça do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região adiante. Então, nós procuramos homenagear todos os segmentos, digamos assim, da Justiça do Trabalho, os magistrados, os servidores, os advogados e os membros do Ministério Público. Mas nós também decidimos, quando aprovamos a comenda, que nenhum juiz ativo poderia recebê-la, porque nós não queríamos homenagear a nós mesmos. A ideia é não nos homenagear. Isso talvez seja até um pouco duro demais, digamos assim, não é? Mas como a gente não teria critério objetivo para decidir quais juízes seriam homenageados e quais não, e como nós é que decidimos, não queríamos homenagear a nós mesmos. Então, nós podemos homenagear juízes aposentados, desembargadores aposentados, advogados, servidores, membros do Ministério Público, e é assim que procedemos. O que se fez esse ano? Existe um conselho da comenda, que é formado pela administração, pelos desembargadores mais antigos, que propõe nomes. Nós buscamos um critério objetivo, buscamos pensar em ex-presidentes nossos, em juízes gaúchos que foram presidentes ou ministros do TST, que levaram o nosso nome adiante, né? E, enfim, advogados atuantes. Nós homenageamos aqui os advogados mais antigos em atividade, me parece. Eu até tenho dúvida se é o Dr. Clóvis Russomano ou é o Dr. Adalberto Snell, o mais antigo em atuação. Mas o critério foi esse, também homenagear advogadas mulheres e vários servidores nossos. E nós procuramos homenagear servidores também do interior, servidores que se destacaram num cargo mais de maior hierarquia, digamos assim, mas também outros servidores que representam a instituição, como, por exemplo, o nosso Paulo Roberto, hoje, que recebeu, é um secretário de audiência conhecidíssimo, quase faz parte dos móveis e utensílios da Justiça do Trabalho, né? Ele tem um trato especial com pares, advogados. A ideia é essa, é a segunda vez da comenda, então é preciso que fique claro que existem muito mais pessoas que merecem homenagem, nós não estamos esgotando aqui. Apenas no ano passado tivemos a primeira vez e esse ano tivemos a segunda vez e agora no futuro continuamos então as homenagens, não é? Os agraciados este ano foram ao total de quanto? Foram 26, né? O número ano passado nós tínhamos estabelecido que seriam 24. Em princípio nós estávamos com 24, mas aí colocamos mais 2 pessoas porque entendemos que elas seriam importantes. E também homenageamos esse ano professores, né? Inclusive em memória. Uma dúvida que tínhamos, preferimos as homenagens em vida, mas ocorre que este ano faleceram pessoas que nós pensávamos em homenagear também, né? Em vida, e achamos que o fato de terem falecido, como o Dr. Carlos Araújo, o Dr. Felker e até mesmo o professor Caspari, que é um professor de linguagem jurídica que faz parte da nossa história. Ele formou gerações de juízes na escola judicial. Então nós decidimos que era possível homenagear, especialmente se houve um falecimento recente, para mostrar nosso carinho e nosso reconhecimento. A ideia é essa.
O tribunal em festa hoje. Como é que foi o recebimento, a recepção desses homenageados? O tribunal preparou para eles? É muito assim, gratificante, porque lá dentro da sala de recepção nós víamos pessoas se encontrando, né, de outras gerações, se revendo, relembrando os momentos aqui que trabalhavam aqui. As pessoas ficaram muito emocionadas, os que receberam em memória, deu para notar que ficaram muito emocionados. A perda também é recente, as pessoas ainda estão muito mexidas com tudo isso, isso é natural, mas é um momento que ele é simples, mas ao mesmo tempo representativo de carinho e de reconhecimento pela contribuição que todas essas pessoas deram para nosso tribunal e a Justiça do Trabalho como um todo. Então, nós homenageamos ministros aposentados e ministros atuais, escolhemos, não podemos homenagear todos, aqueles que têm mais ligação conosco, ex-presidentes, juízes representativos para nós aqui. Esse ano tivemos 2 juízes de primeiro grau que têm uma história muito grande com o tribunal e se aposentaram até meio precocemente, digamos assim, né? E muitos servidores e advogados, né? E advogadas mulheres também. Então essa é a ideia da comenda. Agora prosseguirá nos próximos anos. Ela é muito nova, é uma comenda muito nova, então ainda nós não conseguimos homenagear todas as pessoas que merecem a nossa homenagem. Nós sabemos que existem outros advogados, outras pessoas, outros ministros, mas ano passado começamos pelos ministros gaúchos, o ministro Hugo já recebeu, a ministra Maria Helena também e, obviamente, a ministra Rosa Weber, que é a nossa ministra do Supremo também, já é agraciada da primeira comenda, né? Então a ideia é essa, os critérios são esses, né? Ser plural, ser democrático. O nosso tribunal decidiu que a nossa comenda, ao contrário das outras, ela não tem graduações, é uma homenagem, todos estão no mesmo patamar, pode ser ministro ou servidor, o Tribunal Pleno decidiu assim, e a ideia é essa. Tá, doutora Beatriz, lhe agradeço muito pela atenção dispensada, parabenizando mais uma vez por este belíssimo evento que homenageou, né, todos os servidores, advogados, embargadores, né, que estão aqui presentes e que, acredito, estejam bastante felizes também com a comenda. Sim, eles estão muito emocionados, isso é muito bom de a gente poder assistir. Obrigada. Muito obrigado. Então foi este o programa Comunicando Direito da TV GSul TV, canal 6 da TV Porto Alegre, no qual nossos telespectadores puderam então desfrutar deste momento muito de confraternização aqui no Tribunal Regional do Trabalho e também na Feira do Livro. Esperamos que possam nos acompanhar no nosso próximo programa, que vai sábado às 20h30 no próximo sábado. Até mais! Comunicando Direito. E como nós não poderíamos deixar também de comentar a situação do filho de Bruno Galhaço e da Giovanna Elbano. É uma situação lamentável, né, que acontece, né, principalmente em tempos atuais, né. Acho que não se tem mais espaço para esse tipo de comentário, esse tipo de ofensas que foram proferidas com relação a essa criança, né? Agora, em relação a essa questão do crime, do fato em si, claro que tem que se averiguar se efetivamente houve esse racismo. A gente não pode estar prejulgando
os atos. Mas de qualquer maneira, se efetivamente houve a prática desse racismo, eu repudio também de forma veemente a atitude dessa socialite. Essa criança, ela é filha de um casal famoso. Então as agressões as ofensas que ela recebeu repercutiu, né, na mídia, então, mas no dia a dia, crianças na escola, não vou brincar contigo porque tu é negro. É aquele negócio, né, do tipo de brincadeirinha que muitas vezes acaba se enraizando de uma maneira, é porque a mulher não dirige bem, porque isso é coisa de português, esquentar a barriga no fogão. Exatamente, e acaba se enraizando na criança, e que quando chega um ser adulto ele acaba de forma assim até sem querer ser, digamos assim, sendo uma pessoa que até podemos dizer agressiva com relação a determinadas situações e no caso, né, racista, no caso como foi essa moça. Mas eu acho que muito disso, claro que é uma polêmica que talvez ela tenha levantado, eu entendo que ela tenha levantado mais para parecer. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.